boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do fuso horário, do horário que as pessoas vão assistir aqui a gravação. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga clínica. Agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, né? E cachorro, você não vai pegar um pitbull e colocar dentro do seu consultório e colocar o paciente lá de surpresa, não. Ele vai passar mal, esse negócio não dá certo, não. O que que você vai fazer? Vai pedir para o paciente primeiro pensar, desenhar, ver imagens, e aí você vai expondo devagar. Ah, Thaís, meu paciente ele não tem problema até o ponto de, sei lá, animais de pelúcia. Ele só tem medo do cachorro real. Mas aí ele precisa passar por toda essa fase. É interessante que ele passe para você colocar a exposição gradativa. Por exemplo, você ir com um cachorrinho pequeno e tal. Qual a sua opinião sobre os aplicativos que ajudam o paciente a descrever, a analisar e descrever seus sentimentos? É interessante. É a mesma coisa, não de analisar. Tem uns, Rejane, tem uns aplicativos, eu não vou lembrar o nome, que o paciente vai lá, coloca uma série de sentimentos que ele está sentindo e o aplicativo dá um feedback. Eu não gosto, porque aí quem tem que ter esse trabalho de pensar sobre o que ele está sentindo é o próprio paciente. Mas tem uns aplicativos, eu não conheço esse que você citou, mas tem alguns aplicativos que eles servem como uma agendinha. O paciente vai lá e coloca, tipo, tal hora eu senti tal coisa, e ele notifica o paciente para ele fazer esse processo de monitoramento. Tipo, 9 horas, o celular vai vibrar para ele escrever como é que está sentindo. 12 horas, o celular vai vibrar novamente para ele escrever, escolher. Tem um que o paciente nem escreve, né? Vai aparecer lá um leque de opções, de sentimentos, sensações, e ele vai só selecionar. Eu acho interessante, principalmente porque a gente precisa viabilizar para o paciente. Às vezes não é conveniente para o paciente estar com uma folha e um papel escrevendo, ou colocando ali no bloquinho de notas. Tem os aplicativos que pode ser utilizado, ou bloquinho de notas, um grupo sozinho no WhatsApp, esse tipo de coisa. Se para o paciente tiver ok, não tem problema, tá certo? Na fase 2, que é a fase intermediária, é onde a gente vai fazer as intervenções mais estruturais e que são as mais trabalhosas. Por quê? Né? Naquela fase ali inicial, a gente vai estar muito num processo de escuta, num processo mais good vibes, muitas vezes validando o paciente, no processo de acolhimento mais intenso. Nessa fase intermediária, eu só consigo também passar para ela quando eu tenho uma boa vinculação. Se é aquele paciente, minha gente, que vem hoje, passa 2 semanas sem vir, daí vem outra sessão. Daí passa 2, 3 semanas, vem outra. Gente, eu nunca vou conseguir chegar nessa fase intermediária. Por isso que lá no nosso plano terapêutico, necessário que a gente aponte para o paciente a necessidade de ele vir direitinho nas sessões marcadas. Ah, Thais, mas minhas sessões com tal paciente só consigo fazer quinzenal. É importante, então, que ele venha nesse recurso quinzenal, seja estabelecida a rotina de atendimentos nesse formato. Se é um paciente que ele é atendido toda semana, mas toda semana tem uma desculpa, uma das duas coisas. Ou ele está fugindo da temática, e aí é necessário que você puxe ele para esse ato de responsabilização, ou ele não está vinculado ao terapeuta, ele não está vinculado ao processo terapêutico. E se ele não está vinculado, à medida que você vai para a fase intermediária, se você conseguir ir, ele vai desistir da terapia. Porque é a parte que a gente vai ter umas dorzinhas de cabeça que o paciente ele não vai gostar, que é onde a gente entra com fase de confronto, de desenvolvimento de habilidades. Esse desenvolvimento de habilidades, muitas vezes, é estar ali falando para o paciente, meu filho,
Uma hora que a gente está querendo a alta, a gente vai buscar a alta, e aí você precisa reagir a esse daqui, ao que você está trazendo, você precisa entender isso que você está dizendo, você precisa verbalizar isso que você está sentindo, e aí a gente pressiona um pouquinho o paciente nessa fase. Esse desenvolvimento de habilidades são habilidades, gente, de autorregulação e de enfrentamento dos sintomas. Que é, por exemplo, se a pessoa ela tem medo de falar em público, como é que a gente vai desenvolver essas habilidades? A gente vai jogar isso para o paciente, para ele pensar em meios que sejam saudáveis, adaptativos de uma forma correta, para ele enfrentar esse medo. Como é que ele pode fazer? Ele pode fazer um curso de oratória, ele pode se colocar em posições que ele precisa falar. Gente, eu só vou perder o medo de falar quando eu falar em público. Quando eu ver que não tem nada demais eu falar em público. Que aí a gente faz as exposições, né? Faz roleplays, faz treinamentos na sessão para que ele desenvolva essa habilidade. E aí são sessões chatas. Gente, são sessões chatas. E aí a gente sempre disse para o paciente isso, olha, eu sei que a sessão hoje para você foi uma sessão cansativa, que a gente puxou muito, mas daí você dá o feedback das coisas que ele precisa melhorar e das coisas que ele está bem, que ele está ok, que ele está desenvolvendo de uma forma interessante, né? O feedback não é só para acusar e nem para passar cabeça em mão de cabeça, mão na cabeça de paciente, não. O momento de feedback é para a gente dar uma devolutiva para o paciente do que a gente está observando de pontos positivos e pontos negativos. E nessa fase intermediária, a gente precisa fazer isso com mais frequência do que na fase inicial. Nessa fase também, a gente vai dar continuação na fase de exposição gradativa, até o final. Por exemplo, na fase final, a gente não vai ter mais a exposição gradativa. Essa fase de exposição ela vai terminar nessa fase 2. É onde a gente chega ao pico, que é mostrar ao paciente o que ele tem medo. Ah, tem medo de cachorro? Se na rua do seu consultório for uma rua que tenha alguns animais, que dá para você dar um passeio com o seu paciente, coloque seu tênis e saia do consultório. Muitas vezes essa exposição gradual vai precisar acontecer fora do consultório. É importante que você se sinta seguro para isso. Se você não tem segurança, não faça. Um exemplo, meu paciente ele tem medo de dirigir no trânsito. Se você não sabe dirigir, não vai inventar de pegar o carro com o seu paciente, não. Né? Vamos ter bom senso. Thais, mas isso quer dizer que eu não posso fazer? Pode, você pode sair com ele e tal, mas você tem que ter consciência do risco de que você está assumindo. Se esse paciente ele paralisar, né, tiver uma regressão ali, paralisar e estancar o carro no meio de uma rua movimentada, tu vai tirar o carro? Não vai. Então é necessário avaliar o risco. Da mesma forma, se você tem o mesmo medo que o paciente tem, vamos supor, meu paciente tem medo de cachorro e eu tenho um pavor de cachorro, assim, né? É um pouco estranho eu que tenho medo tá tratando o paciente com o mesmo medo. A gente precisa ter coerência, gente. A gente precisa ter bom senso. Não é se colocar no pedestral e achar que você é melhor, que você é um Deus que é inatingível e que nada vai lhe abalar, não. Tenha consciência, por isso que é importante a gente fazer terapia, fazer psicoterapia. A gente precisa ter consciência do que eu posso fazer enquanto pessoa também no processo terapêutico. Como eu disse, eu tenho medo de cachorro. Para que eu vou pegar um cachorro, colocar no meu consultório, sair com o meu paciente na rua, para andar na rua, para ver a questão da exposição gradativa, se vai ser ele gritando de um lado e eu do outro? Né? Os dois com medo do cachorro. Não faz sentido. Eu vou estar reforçando para ele
que ele precisa ter. Se eu que sou um terapeuta, que eu estou responsável pelaquela intervenção, eu estou toda errada, por que ele não vai estar? Né? Errada, entre aspas, tá bom? Porque aí ter medo de algo não é errado. Errado é eu querer julgar julgar e tratar o medo do outro sem que eu estou ali no mesmo barco. Vamos ser coerentes, tá bom? O outro ponto dessa fase intermediária é o processo de avaliações e distorções cognitivas, onde a gente trabalha ainda a questão, né, dos pensamentos automáticos, o que ele está apontando. E aí, como eu disse lá atrás, né, algumas técnicas podem utilizar que ajudam muito, né, que é os questionamentos, as intervenções. Eu acho que independente de qualquer coisa, a gente questionar muito o paciente sobre essas distorções ajuda. Passar pontos importantes de tipo, eu só me sinto, eu só estou segura se eu estiver com minha mãe. Eu só estou segura se a minha vizinha for. Eu só estou segura se eu estiver em um canto aberto. O que é que isso quer dizer para você? Você precisa questionar esse paciente, tá bom? Experimentos comportamentais, que aí envolve também essa exposição gradativa, você está ali observando como é que seu paciente ele vai responder aquele processo de estimulação, como é que ele vai responder aquele processo de exposição. Na terapia online, para quem é, né, terapeuta online, psicoterapeuta, eu sei que a gente acaba ficando muito preso, porque a gente não está vendo, por exemplo, se o paciente está tremendo a perna, se está fazendo esse movimento aqui com a mão, que o paciente muito ansioso, ele faz isso, ele fica catucando a unha, fica coçando, fica estralando o dedo. Mas, muitas vezes, a expressão facial, a postura também diz. E aí a gente precisa ter uma boa leitura corporal do paciente. Se é um paciente que ele está aqui, está de boa, está o ombro aberto, o peito aberto, e ele começa a falar, e ele começa a fazer isso aqui, né? Começa a se encolher, começa a fechar o ombro, começa a baixar a cabeça, ele não olha para você durante a sessão, vai anotando. Paciente online é mais fácil a gente anotar se um paciente tiver. A gente deixa o lápis, uma canetinha aqui do lado e a pessoa vai só anotando alguns pontos. Porque é importante a gente perceber como é que aquele paciente ele responde a determinadas coisas, não só oralmente, né? Porque às vezes o paciente ele diz algo, mas o corpo dele está dizendo outro. Aquele paciente que diz que não está com vergonha, mas o rosto está vermelho. Aquele paciente que diz que não está com raiva, mas ele está fazendo assim, ó, com a mão, o tempo todo, com muita força. É aquele paciente, e aí também vem um truquezinho muito bom. Eu tenho uma. Quem trabalha no SUS tem um AVEão, né? Com aquela listazinha que o paciente assina. No particular, eu faço uma lista parecida, tem lá, sessão, número tal, data tal, se compareceu ou não, e eu peço para o paciente assinar. Por quê? Se for uma sessão difícil e eu percebo que ele está pegando um lápis muito duro, com muita força, ali eu já consigo perceber que ali mexeu em alguma coisa. Porque se é um paciente que pega no lápis tranquilamente, com a mão mais leve, escreve com a mão leve, e naquela sessão específica ele escreveu quase rasgando a folha, alguma coisa ali mexeu. E aí eu preciso ter a coerência de dar uma parada e refletida para entender o que está acontecendo com aquele paciente. Na fase final, que é a fase que o paciente já está praticamente de alta, que a gente começa a espaçar as sessões. Se é um paciente semanal, ele começa a vir quinzenal, a cada 3 semanas, uma vez no mês. Nessa fase final, a gente faz a prevenção de recaídas, tá certo? É onde a gente vai fazer mais exposições, mais questionamentos. Se é um paciente que já
todo mundo me escutando? Agora sim, você voltou. Tinha dado uma travada. Pronto, eu tinha saído, acho que eu esbarrei aqui em alguma coisa. Você é um paciente, gente, que é, ele já está de boa, já não tem mais o que trabalhar, está tranquilo, você percebe que fez ali o processo de prevenção de recaída, está psicoeducado, já faz um tempo que ele não traz mais aquela demanda inicial e não apareceu novas demandas, está na hora do desligamento. E aí faz aquele processo, né, de agradecimento, de orientações, para alguns pacientes ansiosos, o que é que eu faço? Eu faço tipo acho que é planner, não é planner, mas tipo um papelzinho para ele, explicando tipo como é o processo, caso ele sinta alguma coisa, ele pode recorrer, deixo lá meu número do WhatsApp ou o número da clínica, caso futuramente ele queira retornar, né? Eu coloco também o e-mail, porque muitas vezes a gente acaba, sei lá, tem um telefone roubado, acontece alguma coisa, ele vai ter outro meio de lhe localizar, né? Como um e-mail, que é uma coisa mais fixa, né? Que a gente não muda tanto. Nessa fase final também, é muito bom a gente ir dando esse espaço para a gente ir cortando alguma dependência que o paciente tenha. Que às vezes o paciente ele fica muito dependente do terapeuta. Lembrando, não é a nossa meta. Viu o sinal de dependência, vai cortando, vai tentando diminuir, porque vai chegar um momento que esse paciente ele vai ter que andar com as próprias pernas, tá certo? O próximo slide. Vamos lá para o estudo de caso. Vai dar tempo? Vai sim. 2h40 agora. E aí eu vou pedir a participação de vocês. Eu vou falar aqui um caso, tá certo? Eu vou formular aqui um caso. E aí eu vou querer que vocês me deem uma hipótese diagnóstica e como a gente poderia conduzir o caso, tá certo? O caso é de uma mulher do sexo feminino, tá certo? De 38 anos. Ela trabalha numa empresa e aí faz uns 8 meses em que ela vem relatando falta de ar, tremores, sudorese, ataque cardíaco, logo quando acorda. Ela acorda já com aquela sensação de o coração acelerado, sentindo falta de ar, de, de sensação de tontura. E aí, mesmo assim, ela ainda consegue se levantar, se ajeitar e ir para o trabalho. Ela percebe que quando ela chega no trabalho, ela vai entrar no elevador e esses sintomas, eles pioram, ao ponto que ela deixou de andar de elevador, né? E aí, no histórico de vida dela, no decorrer das sessões, foi percebido que ela ficou bastante chocada e ela trouxe em uma das sessões, quando interrogadas, sobre um acidente que teve num prédio, mas que ela não necessariamente lembrava como é que aconteceu. Ela só lembrava que ela era pequena e viu esse acidente. Quando eu indaguei quanto tempo fazia que ela estava nessa empresa que ela está hoje, ela disse que fazia, em média, 8 meses, que foi mais ou menos o período que começou a aparecer os sintomas. Hoje ela não está fazendo uso de nenhum psicotrópico, nenhuma medicação, não bebe, não fuma e é casada. Qual é a hipótese, pessoal, que vocês acham de diagnóstico desse caso?
Quem quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Quem quiser colocar aqui no chat. Mas participem, gente. É um curso que vocês precisam ter esse processo aqui prático. Ou se quiserem perguntar mais algum ponto sobre o caso clínico, viu? Vou repetir, Vanderlei. É uma mulher de 38 anos, tá certo? Que ela vem relatando que há mais ou menos há 8 meses começou a sentir os seguintes sintomas. Ela, quando acorda, ela já acorda com aquela sensação de falta de ar, de coração acelerado, sudorese e tontura. Mas, mesmo assim, ela ainda consegue se levantar e consegue fazer suas atividades para poder ir trabalhar. Só que quando ela chega no trabalho, ela tem uma piora desses sintomas. E ela evita usar o elevador, porque geralmente, quando ela entrava no elevador, ela piorava ainda mais. Então, ela sobe para o trabalho, né, no prédio, através de escada. Eu questionei durante as sessões quanto tempo fazia, ela disse que fazia uns 8 meses que isso vinha acontecendo, na média, e quanto tempo ela estava nesse novo serviço. E ela relata que mais ou menos 8 meses, que foi quando também apareceu esses sintomas. Ela é casada, tá certo? E aí ela trouxe uma das sessões que ela não soube relatar exatamente como foi que aconteceu, mas ela lembra de um acidente que ela viu ou escutou quando era muito pequena em um prédio, mas ela não traz detalhes sobre esse acidente, ela só lembra que ficou muito assustada na época. Ela lembra só da sensação. Poderia ser um caso de agorafobia, poderia ser um burnout ou um TEP. Mais alguém chuta? Tag, Eu acho que a agorafobia, eu acho que se identifica mais. agorafobia. Ana Carolina colocou, pode ser uma fobia específica, hipótese de burnout. Ana Souza, burnout. Tu chuta alguma coisa, Thaís? Eu também acho que é a. Como é? O nome agora que fugiu. Agorafobias. Agorafobia. Renata colocou, pode ser específica, por ter presenciado um acidente. Rejane, acho que o gatilho seria o elevador. Gente, vamos lá nas hipóteses que vocês levantaram. A gente vai por eliminação. Não é burnout, porque burnout, gente, primeiro, a gente não trabalhou aqui, né, no nosso... Olha só, Thais, inclusive pode ser um tema para o próximo curso, é um tema muito bom, viu? Não é burnout, primeiro, a gente não trabalhou isso aqui, mas o burnout ela é uma doença ocupacional. Ela não é uma doença ansiogênica. Ela tem sintomas ansiosos, tem sintomatologia depressiva, mas ela é derivada do excesso de trabalho, de longas jornadas e de ambiente tóxico também. Sim, poderia ser, Renata. Poderia ser exatamente, é, mas aí por que não seria? Lembre que quando eu perguntei quando foi que começou, ela disse que
tinha começado há 8 meses, exatamente no mesmo período que ela começou a trabalhar, né, nesse trabalho, só se ela já tivesse o burnout e tivesse trazendo essa síndrome para o novo trabalho. Mas, como a gente não tem esse dado, a gente poderia deixar em aberto. Mas aí os sintomas começaram a apresentar exatamente na mesma época. Poderia ser um TAG, colocar aqui, poderia ser uma agorafobia, mas eu, enquanto terapeuta, eu fecharia a questão de uma fobia específica, né? A evitação do elevador. Ela não evitou, por exemplo, de levantar, ela não teve processo de evitação de ir para o trabalho, né? Existe a piora dos sintomas exatamente quando ela entra no trabalho que vai pegar o elevador. Daí ela vai para onde? Para a escada, para não ter que passar pelo processo do elevador. Eu acreditaria que seria exatamente, né, essa fobia específica derivada, né, de um acidente que ela viu poderia ser um trauma também, um TEP, porque ela pode ter presenciado ou escutado falar em algum acidente que envolvesse o elevador. Só que como ela era muito pequena, e às vezes o nosso sistema adaptativo, o que é que ele faz? Ele faz com que você esqueça determinadas coisas que lhe causem sofrimento. Então, aí ela não lembraria o elevador, mas lembraria da sensação que ela teve e o processo de evitação. Se alguém discordar, agorafobia. Vamos lá. O que é a agorafobia? A agorafobia difere da ansiedade, da fobia específica, porque na específica vai existir a evitação do objeto ou da situação que causa aquela fobia, tá certo? E aí, o que é que acontece na agorafobia? Ele precisa ter medo de pelo menos 2 locais, que aí ele traz na lista do DSM, cadê minha listinha? Aqui. Que são espaços abertos, locais fechados, filas ou multidão, e estar em casa, fora de casa sozinho. São esses 5. E na agorafobia, a pessoa ela consegue passar pelo ambiente fóbico, entre aspas, desde que ela tenha uma bengala social, que é aquela pessoa de confiança dela que vai para os locais com ela, mesmo que não faça nada, a pessoa está ali só de corpo presente. Já na fobia específica, ela pode estar com a pessoa que ela mais confia na vida. Se ela entrar, ela vai passar mal. Por exemplo, se a pessoa tem medo de elevador, minha gente, ela pode estar com Jesus Cristo dentro daquele elevador. Ela não vai entrar. Não tem quem faça. Ela pode estar com o marido, ela pode estar com o filho dela pode estar ali dentro, um bebezinho, numa cesta. Ela não vai entrar para pegar. Ela pode até entrar, mas vai ser um nível de sofrimento enorme para ela. Já se fosse a agorafobia, ela entraria mais tranquilamente. O nível de sofrimento existiria, mas seria amenizado pelo fato de estar com uma pessoa de confiança. E aí também, como critério de DSM, como foi citado, ela vai precisar apresentar esse medo em pelo menos 2 lugares diferentes, né? Que seria, né, como eu citei, em espaços abertos, locais fechados, multidão ou fila, né, de banco, de mercado, ou estar sozinho fora de casa, tá certo? Ficou clara a diferença em agorafobia e fobia específica, como também no relato não traz, Regiane, esse medo em outros locais, a gente poderia fechar realmente a questão ou de um TEP, né, que ela tenha passado por algo aí no passado e ela está projetando,